Pastor Jonathan, esteja se aproximando. Pastor Jonathan, mais uma vez, para aqueles que não estavam, pastor na PIB de São Gonçalo, ele vai ser o responsável por nos trazer a mensagem do Senhor nesta noite. O pastor Roberto vai estar orando, apresentando a vida do pastor Jonathan diante do Senhor. Bom, meu querido. Oremos. Senhor nosso Deus, eterno e poderoso Pai que está nos céus, muito obrigado, ó Pai, por essa noite tão especial. Muito obrigado, ó Pai, por esse ano maravilhoso que o Senhor concedeu ao Seminário Betel. Ó Pai amado, toma a direção desse seminário em Tuas mãos. Toma, Senhor amado, cada aluno, cada professor. Muito obrigado pelas lutas vencidas. Muito obrigado pelo conhecimento adquirido. E que cada aluno possa, Pai amado, frutificar no Teu reino, frutificar para a Tua obra, para que mais pessoas possam, Pai amado, serem alcançadas pela Tua palavra, para que vidas possam ser modificadas por aquilo que esses homens e mulheres têm aprendido. Ó Deus amado, abençoe o pastor Jonathan, venha abençoar o seu servo, venha conduzir o seu servo mais uma vez, venha, Senhor, falar o coração do seu servo para o nosso coração. Ó Deus amado, abençoa essa igreja aqui, o Senhor doar à frente desse ministério, conduza sempre o seu povo para o bem te servir. Assim oramos gratos por tudo, em nome de Jesus, amém. Isso daqui, de baixo. Queridos, boa noite, graça e paz. Estou entre irmãos e amigos, então é uma honra enorme estar aqui no seminário, que tem me acolhido e tem me dado o privilégio de caminhar junto durante esse tempo. Muitos queridos aqui, a turma, das turmas, dos alunos, gente que eu conheço, que eu já tive o prazer de encontrar, gente que eu ainda não conheci, e eu fico contente com todo esse movimento que Deus tem feito. Os pastores queridos, né? Pastor Valério, que é o pastor lá da igreja também, a gente serve junto. Cadê o pastor Valério? Que eu não... Ah, tá certo, com a Raquel lá. Deus abençoe. O Eduardo, que esteve lá com a gente já durante um bom tempo lá, nas lutas lá em São Gonçalo, está aqui agora, Deus te abençoe, Deus te guarde. Luiz, muito querido, Luiz foi aluno lá do seminário, né? Eu fui aluno depois, numa turma depois da turma de Luiz. Luiz era aquele cara do outro patamar, né? Não é só pela altura, não, é pela capacidade. A gente sabia que ia deslanchar, não tinha jeito. A turma do Luiz era uma turma muito especial, era uma turma muito boa. A minha turma é um cata-cata, né? Porque eu cheguei vindo de um outro seminário, atraído, inclusive, por aquela proposta mais diversificada, piedosa, séria, que me fez aprender demais, assim. Foi muito bom eu poder dialogar com irmãos de outras denominações, de outras vertentes. Me ajudou demais a compreender, a me colocar, a me perceber. E é isso, quero que você abra sua Bíblia, te convidar a abrir a Bíblia em João 3, livro do Evangelho de João, capítulo 3, verso 22 ao verso 30. A família está em casa, hoje também foi um tempo de festa da família, comemorações lá, então eu cheguei um pouquinho mais tarde por causa disso, estava em Rio Bonito, saí de Rio Bonito, deixei a família lá, vim para cá. Eu tenho 3 meninas de 22, 21 e 20 anos, eu tenho que lembrar, porque quando muda uma, muda todo mundo, aí eu sempre confundo, é terrível. Estavam nessa luta também da pandemia, estudando na pandemia,
As 3 já estão agora na faculdade, graças a Deus estão caminhando lá nos desafios. A minha do meio entrou antes da pandemia, está fazendo na UF lá, engenharia. A mais novinha entrou assim que começou a pandemia, está fazendo pedagogia lá, já está no 4º período, alguma coisa assim. E a mais velha entrou agora para medicina, ela queria insistir no curso de medicina, então ela precisou de mais tempo, conseguiu entrar agora. Estão as 3 lá na luta, e em casa é um desafio também. Eu, por exemplo, na pandemia, para dar aula em casa, foi muito difícil para mim, porque eu não tinha lugar, assim. A esposa estava concluindo psicologia, as crianças estudando, e não tinha cômodo, assim. Eu já fui para o banheiro, inclusive, para tentar dar aula, não tinha jeito. Alguém tinha que ter reunião, alguém estava numa entrevista, foi um desafio enorme. Por isso, assim, minha parabenização de coração a essa equipe, a essa direção, não somente aos professores, mas à direção do Betel, aqui, os diretores aqui representados, o Hélito Adinalva, o Márcio, que está afastado nesse momento, a direção também nacional. A gente vê o quanto foi bonito esse caminho de vocês, a Marli, o Lucas, a turma que está chegando na secretaria, essa turma muito querida, porque abraça, segura, sustenta, a gente se sente em casa, se sente uma família, a gente caminha e ninguém fica para trás, assim, ninguém é deixado para trás, todo mundo é trazido para perto. Eu quero falar rapidamente, de uma maneira muito simples, sobre João Batista como paradigma, como modelo da vocação, como modelo do chamado, como modelo para cada um de nós, nessa caminhada maravilhosa que nós fazemos pelo chamado de Jesus. Olhar para João Batista é também olhar para os desafios e nos inspirar nele. Verso 22 diz: depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia e ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de Jesus e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente e o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Talvez na sua versão esteja: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém? Vamos orar mais uma vez. Permita que a tua palavra, Pai, que a tua palavra, que o teu Santo Espírito possa ministrar aos nossos corações e que esse tempo seja proveitoso para cada um de nós. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu sempre fiquei muito mexido com essa declaração de João, com essa palavra de João e com essa percepção do próprio chamado que João tinha. Essa maturidade de compreender o seu chamado, compreender a sua vocação, a voz que o chamou, que o conduziu, que o colocou ali para fazer o que ele deu conta, o que ele fez, e o discernimento que João tem do seu tempo, do seu momento, da ação de Deus sobre a sua vida, inclusive culminando com essa chegada de Jesus. Porque
toda vez que nós lemos esse texto a respeito de João, sobretudo na declaração que ele faz no verso 30, convém que ele cresça e que eu diminua. Toda vez que nós olhamos para esse texto, nós concordamos com João, nós concordamos com essa declaração, nós colocamos essa declaração nos nossos cânticos, nas músicas, a gente costuma dizer isso faz parte da nossa oração. Nas nossas orações nós dizemos, convém que Jesus cresça e que eu diminua, que Jesus cresça, que Ele apareça, né? Que eu me constranja. A gente olha para esse verso 30, e esse verso 30 faz parte da nossa compreensão de quem Jesus é e o lugar que Ele ocupa nas nossas vidas. Só que, e essa que é a questão, quando João faz essa declaração, que para nós é uma declaração de salvação, é uma declaração, a gente usando as palavras lá no seminário, né, soteriológica, assim, né, uma palavra que a gente, das áreas de teologia que a gente estuda, fala do estudo a respeito da salvação. Aqui, a percepção de João, a compreensão de João, vai além dessa perspectiva de Jesus como nosso Salvador. Aqui é alguém que conhece o seu lugar, que entende e discerne o seu chamado e que dá espaço ministerial, inclusive, para que uma outra pessoa ocupe o lugar que Deus chamou para que ela ocupe. Quando nós olhamos para Jesus, é simples para nós cristãos afirmarmos: é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Mas eu não sei se você consegue fazer isso para alguém da tua igreja, para alguém que está chegando, para um pastor novo, para um jovem, para alguém que ministerialmente trabalha ou caminha junto contigo, seja ministerialmente ou seja nas suas relações, inclusive familiares, dentro de casa, na vida. A maneira como você se expressa na vida, a maneira como você se coloca na vida. Eu não sei se essa frase era uma frase que faz parte da maneira como você se expressa diante dos outros. Convém que ele cresça e que eu diminua. Parece esquisito, né? Parece difícil, mas é isso que está acontecendo aqui no texto. Essa é a questão do texto, essa é a complicação que o texto coloca aqui. Os discípulos de João ficam ressentidos porque João, o Batista, a quem as multidões iam, ouviam, então ele tinha um determinado lugar, ele tinha uma determinada atenção, esse cara sai de cena. Esse João, colocado por Deus, que atraía as multidões com um discurso duro, com um discurso reto, do arrependimento e da salvação, que batizava, tinha o seu lugar na compreensão e no interesse das multidões, mas os discípulos de João, eles se ressentem, porque Jesus chegou, apareceu da onde eles não sabem de onde apareceu, surgiu, foi batizado outro dia e agora está batizando, e pior ainda, as multidões estão indo adiante dele. Aí João vai retrucar com os seus discípulos. João vai orientar os seus discípulos, vai brigar com eles, vai conversar com eles e vai terminar essa conversa dizendo isso: é necessário que ele cresça. Eu não sou o noivo, ele é o noivo. Eu sou o amigo do noivo. A minha alegria é essa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João tem a grandeza de ceder espaço, de ceder lugar. E aí, João, então, ele é esse paradigma para mim de serviço, de ministério, de chamado. Quero falar algumas coisas a respeito disso. A primeira coisa sobre João que eu quero dizer é que João, ele sabe quem é.
João sabe e discerne que o ministério, que o chamado de Deus é muito mais um movimento da graça de Deus do que um lugar de disputa de poder. João entende que o chamado de Deus é muito mais um gesto da graça de Deus do que um lugar de disputa de poder. Você pode olhar o verso 28, e ele vai dizer no verso: vocês mesmos são testemunhas. Aliás, verso 27, ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Não é um espaço de disputas, não é um espaço para tentar achar o meu lugar a partir da força, quem pode mais, quem faz mais. Não é um espaço para trapaças, é um lugar e é um espaço do exercício da graça de Deus sobre as nossas vidas. E por que isso é importante? Porque o ministério e também a liderança, apesar de termos modelos bíblicos que contrariem isso, a liderança é um espaço de muita disputa, é um espaço de muita luta de poder, de briga de poder e por aí vai. Seja em qual nível essa liderança se exerça. Na igreja, muito do nosso trabalho como líderes e pastores é cuidar das pessoas e achar espaço para que novas pessoas possam surgir, sem que aquelas que aqui estão se assenhoreiem daquilo que receberam de Deus. Receberam pela graça, mas às vezes se tornam donas. Quantos pastores se tornam donos? Quantas pessoas se tornam donas? Não compreendem que estar ali é pela graça, foi dado, dom de Deus, Ele coloca, Ele tira. Eu lembro de um monte de experiências que eu já passei nisso daí, na minha vida, eu também me ressentindo, de outros que estavam chegando, eu também me doendo, e situações que aconteceram. Eu lembro de uma congregação querida, que eu trabalhei antes de chegar na Batista de São Gonçalo, uma congregação da igreja, e na congregação surgiu muito pequenininha, então quando ela surgiu, eu que fazia tudo. Eu ia lá para frente, eu arrumava o som, eu tocava o violão, eu ministrava o louvor, eu fazia tudo. E foi chegando algumas pessoas, e daqui a pouco chegou um irmão que começou a dividir comigo a ministração. No início ele me ajudava, e depois eu fui jogando ele para frente, fui saindo de cena. Rapaz, aquilo dali trouxe um monte de dor de cabeça para mim, um monte de dor de cabeça. Era um irmão sério, família séria, sério dentro da igreja, comprometido com a fé, com Jesus. Mas eu lembro de uma vez que eu cheguei na igreja, a minha diretoria estava toda reunida, me aguardando. A congregação era pequena, devia de ter umas 25 pessoas, dessas 25, 15 estavam me aguardando. Eu nunca consegui um quórum tão alto em reuniões, eles estavam me chamando a atenção. Pastor, não é possível o irmão abrir mão do chamado que Deus lhe deu para colocar uma outra pessoa. A gente não gosta daquele irmão louvando lá. Alguém fala, mas o pastor faz muito melhor, tem muito mais firmeza, a gente se sente muito mais seguro. Olha o meu ego, olha o meu ego. Eu sou o melhor, eu sou o maior. Se eu sair daqui, todo mundo morre, porque assim, sou eu. Eles não estavam me criticando, no sentido de me tirar daquele lugar. Eles estavam inflando o meu ego, eles estavam me elogiando por aquilo que eu fazia, dizendo que ninguém faria melhor do que eu faria. Eu disse para eles que eu precisava discernir muito bem o meu chamado, para entender que eu estava entrando em um lugar que Deus não me colocou. Eu precisava dar espaço. E E o ministério, a igreja, a vida, é um lugar que você dá espaço.
senão ninguém cresce. Se você não der espaço, ninguém cresce. Se você não dá espaço, ninguém amadurece. Isso acontece na família, por exemplo. Olha a relação com os filhos. A relação com os filhos. Eu lembro das minhas pequenas também, quando ia dar comida para elas, quando a gente ia sair, 3 meninas muito pequenininhas, quando a gente ia sair, não queria que ninguém se sujasse, que ficasse tudo direitinho, então eu que dava comida lá, botava na boquinha, aí de uma, de outra, tudo certinho, tá limpinho, vai sair. Mas se eu ficasse assim a vida inteira, elas não iam aprender. Então elas precisavam aprender a fazer sozinhas. E para precisar aprender a fazer sozinhas, de vez em quando elas tinham que comer sozinhas. Então como é que fazia? Formava um lençol que já era para isso no chão, botava as 3 ali, botava o prato de cada uma e saía de perto, porque era comida em tudo quanto é lugar. Vai sujar. Mas vão aprender, vão crescer. Porque muitas mulheres estão e ficam muito cansadas na relação dentro da família, na relação com os homens, com os maridos, além da falta de compromisso de muitos maridos, é o que eu entendo, também tem a ver com deixar o outro errar e deixar o outro aprender. Ela fala o seguinte: meu querido, lava a roupa, explica direitinho lá na lavadeira. Aí ele fala o seguinte: eu não sei. Assim, se você pedir para ele comprar uma televisão de último tipo dessa, que pega o Wi-Fi, pega canais de todos os lugares, ele sabe programar isso tudo. Ele sabe fazer todas as programações, tal. Não, isso daqui pega pelo celular, isso daqui entra pela onda magnética, aqui anda pela onda beta, onda Z. Ele sabe tudo, mas ele não sabe meter a mão na máquina. Ele está te enrolando, você não sabe disso, mas ele está te enrolando. E ele vai fazer 1 ou 2 vezes, vai fazer errado. Você vai falar: sai daqui porque você faz tudo errado, eu faço melhor do que você. Tá bom, ele vai sair, mas nunca mais você vai deixar de fazer. Esse princípio é um princípio que cabe no ministério, que cabe nas nossas vidas. Nesse movimento que a gente vai fazendo de dar espaço para o outro que chega, de dar espaço para o outro que se coloca, e sobretudo reconhecer o chamado de Deus e dar espaço para aqueles que Deus tem colocado em determinados lugares. A minha oração lá na igreja é sempre: Senhor, me ajuda a não atrapalhar a obra que o Senhor está fazendo nesse lugar. Me ajuda a reconhecer aqueles que o Senhor está trazendo e não me sentir dono de nada, não me sentir senhor de nada, zelar por tudo, mas não me sentir dono. João Batista, ele entende que o ministério é um lugar onde a graça foi quem o colocou ali, e não um lugar de disputa de poder. Por isso, eu posso dizer também, olhando para João Batista, quando ele fala a respeito de si: eu não sou o noivo, vocês foram testemunhas, eu disse isso para vocês, eu não os enganei. João Batista, ele tem consciência de si e do seu chamado. Ele sabe que o ministério é um lugar de graça e não exercício de poder, e ele tem consciência de quem ele é e do seu chamado. E por que isso é importante? Porque quando você tem consciência do que você é, você também tem consciência do que você não é. Ter consciência de si, da sua missão, é também ter consciência do seu tamanho. E entender que você não vai alcançar tudo. Há um complexo de onipotência, há um complexo de onipresença, há um complexo de onisciência no ministério, na liderança, sobretudo no ministério pastoral. Até porque é a igreja que nos coloca lá, é a igreja que vai nos manter lá.
e de alguma forma o bom pastor será esse, quase um semideus dentro das suas comunidades. João Batista nos ensina que existe o nosso tamanho, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Elben César, o editor da revista Ultimato, ele fazia uma oração, e ele dizia na sua oração: meu filho, todas as manhãs eu tenho orado a Deus dizendo: Senhor, ajuda-me a não escrever o livro que não deve ser escrito, ajuda-me a não aceitar o convite que não deve ser aceito, ajuda-me a não fazer a viagem que não deve ser feita, ajuda-me a não pregar o sermão que não deve ser pregado. Ajuda-me a discernir o meu lugar, o meu tamanho, a minha percepção. Quem sou eu? Esse talvez seja um dos maiores dilemas e um dos maiores fatores de cansaço, de estresse e de morte até de pastores. A gente vive numa época que as pessoas acham estranho que pastores se suicidem, que gente no ministério se esgote. Mas, queridos, nesse tempo tão difícil que vivemos, com as exigências que vivemos, com as expectativas que vivemos, e as expectativas se tornarão cada vez maiores, se nós não tivermos a noção de quem somos, aquilo que damos ou não damos conta, o nosso tamanho, e se nós não dermos espaço para que outros cheguem junto, outros assumam, nós morreremos. Conversando outro dia com o Wellington e com o Lucas lá no seminário, a gente estava até compartilhando, eu falei o seguinte: olha que coisa interessante. A gente deveria aprender com as outras ciências. A psicologia, ela compreende que o psicólogo, ele é um ser humano. Ele é um ser humano. Então a psicologia, de antemão, já entende que ele não dará conta de tudo. Existem dores, existem histórias, existem dificuldades que se instalaram ao longo da vida e ele não tem que dar conta de tudo. Então a psicologia cria mecanismos de proteção dessa pessoa. Um dos mecanismos é que o psicólogo precisa fazer terapia. Ele não pode ser uma ilha, ele não pode ser isolado. Ele precisa ter alguém que ele possa rasgar o coração, que ele possa soltar o seu fel, as suas dores, as suas lágrimas, os seus pecados. Alguém de profunda confiança, que não olhe de maneira moral, mas que o ouça e o ajude a lidar com as suas dores e sair delas. A psicologia também dirá para ele o seguinte: querido, você não vai dar conta de tudo. Então, se chega alguém para você tratar, e essa pessoa foi um abusador, e você, quando criança, passou por abuso, você tem que ter muito cuidado com você. Talvez essas histórias possam te tocar de uma maneira específica. Por que a gente poderia aprender com outras ciências? Porque quando a gente sai do seminário, por exemplo, a gente sai quase semideus às vezes. Vai dar conta de tudo. Vai ouvir todo mundo. Ah, mas vai ouvir o que errou, o que pecou, o que matou. Vai ouvir todo mundo. Vai dar conta de todas as situações. Às vezes o pastor está na sua própria casa, passando por dificuldades na relação com a sua esposa. Ah, porque na casa do pastor não acontece isso. Não, na casa do pastor não. Só na casa de todo mundo. E ele vai ouvir, ele tem que dar conta de ouvir todo mundo.
e não existem mecanismos de proteção. É frustrante para uma igreja, por exemplo, ouvir um pastor e do púlpito ele dizer o seguinte: meus irmãos, quero abrir aqui o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e ele ministrar esse salmo, mas você sabe que o pastor está em depressão, fazendo um tratamento específico contra a ansiedade. Você vai olhar para ele e vai falar: não, ele não tem autoridade para falar para mim, se ele passa por essas mesmas coisas. Então, a gente vai criando redomas, a gente vai criando determinadas situações que vão escondendo todas essas coisas, e o que aparece é essa sensação de onipotência, de onipresença, de saber tudo, de responder tudo, de ter todas as respostas, de nunca dizer não, de dizer sim para tudo, de comparecer a todos os eventos. Aí a gente não entende como a gente vai gerando uma geração de gente doente. Na frente da igreja, sim, na liderança espalhada por ela, doentes, que precisam de cuidado. Queridos, nós somos uma comunidade, nós falamos aqui da ceia, a unidade. A unidade significa que você ampara aquele que está fraco, ao invés de criticá-lo. Então, é importante saber qual é o meu tamanho e o meu lugar. Uma das coisas que me machucavam mesmo, quando eu pregava, é alguém dizer que não gostou, não se identificou com aquilo que eu falei. Eu ficava... Depois de um tempo, eu fui entendendo que eu não vou conseguir falar com todo mundo. Eu não comunico com todo mundo. Tem gente pelas quais eu vou falar e passou longe. E eu preciso saber lidar com isso. Tem gente que se identifica. Terceira coisa, e eu vou terminar já. João é alguém em que a motivação, em que a satisfação, a felicidade é cumprir a vontade de Deus. Porque é isso que ele diz: a minha alegria é fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus para mim é essa, a motivação. Motivação é uma coisa muito subjetiva. Motivação é muito subjetiva. Eu trabalho com seminaristas lá na igreja. Eu faço parte da área que envia os seminaristas para o seminário. E eu sempre digo para eles o seguinte: cuidem do coração. De tudo que se deve cuidar, cuida do coração. Por quê? Por que você está indo para o ministério? Eu não sei. Externamente pode parecer um chamado, mas pode ter uma motivação escondida, uma vaidade, uma dor, um holofote. Você antes não era nem visto pela igreja, não era nem notado, agora fez um curso, começa a ter uma certa proeminência, começa a ter uma certa atenção. Se tornar pastor, então, aí não tem mais uma reunião que você vai sem que o seu nome seja distinguido. Tem gente que emocionalmente busca isso. Qual é a motivação? Cuida da sua motivação. Porque externamente pode parecer algo belo, mas o que motiva o coração? A motivação de João, o lugar onde ele se encontra é se alegrar com aquilo que o céu vai derramando na vida dele. Eu não sei se João desenvolveu essa percepção de satisfação em Deus por causa dos desertos da vida, né? João, que passa pelos desertos, como diz Charles Swindoll,
O deserto é a especialidade em obscuridade. Então, quem passou pelos desertos aprende a estar à frente, porque ele aprendeu a não ser visto, a não ser notado, a ser simples. Talvez isso seja uma das marcas que forja o caráter de João. Quarto, João é alguém que rejeita os balizadores de sucesso. Então vou lembrar aqui, porque eu estou indo para o final, vou lembrar aqui. João é alguém que compreende o chamado muito mais como movimento da graça do que um exercício de poder. João é alguém que tem consciência de si e do seu chamado. João é alguém que a motivação é cumprir a vontade de Deus. João é alguém que rejeita os balizadores de sucesso. Porque o que eu acho bonito na história de João é que quem cobra a ele do lugar que ele está perdendo são os fãs dele, né? São os discípulos. Os discípulos que o amam. Os discípulos o amam. Lembra de Jesus? A gente fica revoltado com os discípulos aqui. Porque Jesus falava que ia morrer, aí vinha um discípulo lá, Pedro, e a gente fala, Pedro, hein? Pedro é terrível, não deixa nem Jesus falar. Jesus está dizendo que quer ir para a cruz, e Pedro repreende, não Senhor, contigo não acontecerá, darei minha vida, nunca te negarei. Os discípulos, mas discípulos faz isso, discípulo faz isso. Experimenta lá na tua igreja, reúne o grupo que te ama, reúne lá, 15, 20 pessoas, experimenta falar isso. Gente, eu acho que chegou a minha hora e eu vou morrer. Eles só não vão bater na madeira e isolar porque a gente já não faz isso. Repreendo o Senhor, e vai por aí vai. Vão abrir Bíblia, não, com o Senhor não, a gente vai lutar contra Deus, e a gente vai fazer, porque discípulo ama, e aí ele faz isso. Então, quem empurra João para não sair do lugar, são os discípulos que o amam. Nós que estamos na liderança precisamos discernir isso, discernir o amor da igreja, mas não nos locupletarmos por causa desse amor, não usarmos isso. Cuidado com isso. Quando eu fui sair lá do Pontal, já tinha um pouquinho mais de gente, umas 40 pessoas, e foi uma choradeira só. Foi choro meu, choro deles. Aí uma muito querida falou o seguinte: pastor, a gente não concorda com a igreja de São Gonçalo, são eles que estão te tirando daqui. A gente vai fazer um abaixo-assinado, toda a congregação e outras pessoas da comunidade que a gente sabe que gosta do Senhor, e a gente vai lá no gabinete do pastor colocar esse abaixo-assinado. Que história é essa? Aí eu falei: não, meus irmãos, não façam isso não foi nada disso. Aí uma foi e olhou para mim com muita seriedade, com lágrimas nos olhos: pastor, me fale com toda a certeza, se você me responder o que eu quero ouvir, o meu coração vai ficar descansado. O que é, minha irmã? É Deus quem está te tirando daqui, você tem certeza disso? Olhando no meu olho, eu falei para ela: não tenho certeza de nada. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Se é Deus que está me levando para São Gonçalo, não sei, não tenho certeza. Caminho. Se é Deus que me levou para lá, não tenho certeza. Sempre fui muito honesto com eles. Sempre fui muito honesto. Porque tem muitas respostas bonitas, né, que a gente pode colocar. Aí a resposta cala a boca da pessoa. Quando você casou com teu marido, ou quando você casou com a tua esposa, você tinha certeza. Eu já sabia que ia dar certo antes que desse certo. Querido, foi uma aposta do teu coração. Foi uma certeza que você construiu. À medida que vocês foram caminhando juntos e foram fortalecendo as decisões que vocês tomaram. Essa coisa, na verdade,
da nossa onipotência faz a gente, na verdade, flertar com tentar controlar o futuro. Muita gente, quando eu falo sobre vontade de Deus, na verdade não está interessado na vontade de Deus, está interessado num caminho de controle do futuro, de tal modo que ela possa andar sem ter nenhum risco a correr. Porque o que eles queriam era isso, meu. Eu falei assim, não, eu não controlo, eu não sei. Então o que você sabe? Eu sei que Deus me chamou. Eu sei que meu coração bate, arde, eu sei que eu caminho. E eu vou dar os passos que eu tiver que dar, e Deus fará o que Ele tiver que fazer. O meu grupo me pressionava. Eu lembro de uma experiência no mutirão missionário, que a gente foi saiu, fizemos visitas no mutirão missionário, eu me estendi um pouco mais, com mais 2 jovens juntos comigo no mutirão missionário, de tal maneira que a gente chegou 2 horas depois do almoço. Quando eu cheguei lá na igreja, as minhas irmãs queridas, amadas, me trouxeram para o canto, falaram no meu ouvido baixinho, pastor, tua comida está guardada ali no forno, não sobrou mais nada. Então, a tua, pelo menos, a gente conseguiu segurar. Aí eu falei assim, não, mas os jovens que estavam comigo, pastor, é que não deu. Eu amava quando essas coisas aconteciam. Aí eu peguei uma mesa, botei a mesa no meio ali onde o pessoal transitava, peguei o prato que elas separaram, peguei mais 2 pratos, botei para eles, dividi a comida com eles, e vamos comer tudo junto, na frente de todo mundo, para entender. Você que está indo para o ministério, você que está lidando com a liderança, você vai lidar com o amor, com a paixão, você vai lidar com a pressão, você vai lidar com o assédio, com as expectativas das pessoas. Você vai adoecer se você tentar resolver todas essas expectativas. Pague o preço de dizer para elas que você não dá conta. Pague o preço de dizer para elas que você não vai naquele caminho que elas esperam. E pague o preço de ver as maravilhas que Deus fará, porque surgirão outras pessoas, a diversidade da comunidade, a liderança que se organiza, e você vai vendo esse movimento acontecendo. João é alguém que resiste à tentação, que dizia Henry Nouwen, no livro Perfil do Líder do século 21, as tentações do líder, tentação de ser, em cima das tentações de Jesus, tentação de ser relevante, tentação de ser espetacular, tentação de ser poderoso. João rejeita isso. João rejeita isso. São os seus discípulos que vão reclamar com ele, falando, mestre, teu primo lá, nem entrou no ônibus e já está sentando na janela. É mais ou menos isso, né? Já quer sentar na janela. Aí João fala, não, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, por último, João é alguém que prefere o testemunho do céu aos aplausos da terra. João é alguém que prefere o testemunho do céu aos aplausos na terra. Quando João é encarcerado, isso é dito a Jesus. Em Mateus 11, Jesus vai falar sobre João. E ele vai dizer isso. Ele vai dizer, verso 7, quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João, o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta, este é aquele a quem está escrito, eis que eu envio adiante de vocês o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João
Entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João. Esse é o testemunho do céu sobre João. Agora, o que é bonito nesse verso é que ele não termina aí. Então, o verso termina: mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. O menor no reino dos céus é maior do que ele. Querido, seja como João e aprenda que há muito cuidado de Deus sobre a tua vida quando você aprender a dizer: é necessário que ele cresça e que eu diminua, e isso não ser dirigido somente a Jesus na sua vida, mas dentro das suas relações. Como Paulo vai dizer em Romanos 12, ninguém pense de si além do que convém. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Essa é a percepção daquilo que o Espírito tem que fazer nas nossas vidas. É esse tipo de líder e de liderança que as nossas igrejas precisam, não de gente que vai se assenhorar dos lugares, achando que faz a vontade de Deus, sendo dono de vidas e de